problema que você tem, quando você tem uma visão de qual é uma questão estrutural, as questões estruturais são muito complexas, tá? Porque qual é a questão estrutural? O mercado, ele te dá o prêmio de você ver as coisas antes que os outros vejam. O prêmio do mercado financeiro é você identificar a realidade antes que outras pessoas identifiquem a realidade. Então ele funciona mais ou menos assim, sempre, tá? Existe uma realidade que tem que ser percebida. Algumas pessoas percebem essa realidade antes. E elas pegam o retorno do mercado financeiro. Outras pessoas percebem a realidade tarde demais, quando já está absolutamente claro o que está acontecendo. Essas pessoas não pegam nenhum retorno no mercado financeiro. Pelo contrário, elas pegam até o movimento contrário, que é o chamado violino. Né? Elas estão compradas quando a coisa está indo contra elas, daí elas percebem a realidade, viram a mão, e quando elas viram a mão, o mercado volta contra elas porque já é tarde demais. Tá? Então essa questão do Brasil, por exemplo, eu acho que foi a clássica coisa. Quem percebeu por volta de junho, tá? A gente vendeu a Bolsa na segunda metade do ano. Tá? A gente teve um retorno muito bom vendido na Bolsa Brasileira ano passado. A gente percebeu a realidade cedo da Bolsa Brasileira. Então a gente vendeu a Bolsa Brasileira. Quem percebeu tarde, percebeu realmente quando a crise da dívida estava muito clara no Brasil, que era no final do ano passado, e vendeu ali, aquele cara tomou o violino, chamado violino. Violino é porque você toca dos dois lados, né? E tem o triolino, que é que você compra, cai, daí você vende, sobe, você compra de novo, cai de novo. É o triolino. O triolino te custa a carreira, tá? Mas o violino... Então, eu ia falar isso, às vezes o triolino eu conheço muita gente que perdeu a carreira no triolino. Mas o violino é um clássico. Por que o violino? É um clássico, né? A pessoa percebe tarde demais, muda de mão, quando na verdade é o momento do mercado recarregar. Então, eu acho que o Brasil ele passa por um momento muito, muito desse tipo. As pessoas demoraram para perceber o quão ruim a situação era. Quando perceberam, o mercado já estava muito posicionado, vendido. E aí o mercado vai te testar. O mercado vai sempre te testar, querido. O mercado não vai te dar retorno de graça. Não vai. Ele vai te testar de volta. Aí ele vai testar a força da tua mão. Se você realmente entende a questão estrutural que você está inserido. Eu acho que o Brasil, o movimento de janeiro do Brasil, tem algumas características dessas. O Banco Central estufou o mercado de dólar em dezembro, né? Janeiro é um mês que tende a ser melhor. Aí você estufa o mercado de dólar, o dólar tem que circular nessa economia e você tem uma realização, né? O real performa bem. Nesse movimento, como o real performa melhor, você acaba tendo uma performance melhor da Bolsa, por exemplo. E você vai nesse processo que parece um processo virtuoso, mas que nada mais é do que um rebote do movimento desse primeiro movimento que foi percebido por investidores mais sagazes ou mais que estavam mais presentes na realidade do que outros. Eu acho que o risco agora é as pessoas pensarem que tudo foi um sonho de uma noite de verão e nada aconteceu no Brasil. A gente está com a situação ainda bastante complexa. Tá? A gente está eu já vi 500 pessoas aqui nesse Market Makers explicando a situação do Brasil. Eu não vou ser mais um, querido. Mas eu vou dizer só o seguinte, o óbvio, a situação do Brasil ainda é muito complexa. Vou dizer algo diferente. Eu entrevistei o Trauma, tá? O Thomas Trauma. Vai ao ar amanhã no Café com Quineia. Pô, que legal. É muito legal o programa. Eu adorei entrevistar o Trauma. Um cara muito interessante e muito aberto o papo. Mas ele falou algumas coisas interessantes. Uma coisa que ele falou dizer, Rui, a gente vai viver uma eleição de 20 meses. Porque o que acontece no Brasil é o seguinte, no Brasil você tem uma eleição de 5 meses em que você diz assim, cara, deu a louca no gerente, os caras vão fazer tudo, vai ter tudo de tudo quanto é lado, pautas horrorosas no Congresso, vão aprovar kamikazes, vão aprovar PECs horrorosos, mas é só 5 meses, depois o pessoal volta à sanidade e a Faria Lima esquece isso. Só que o problema agora é que você vai viver uma eleição de 20 meses, a popularidade do presidente começou a cair agora, e você ainda tem até novembro do ano que vem, outubro, novembro do ano que vem, para você definir essa eleição. Você imagina o que vai ser esse período? E esse período não é, quando você vai assim, não é um período que conduz a boas decisões tecnocratas. É um período que vale tudo, tá? Então acho que vai ser um período difícil para o Brasil nesse sentido. Aí vai dizer assim, vai ter os períodos que vai ter aquela hora que tudo vai parecer bem, o período entre ondas, né? Tudo parece bem, até que vem o próximo vagalhão na sua direção, né? Nesse sentido, eu acho que as pessoas mais coerentes ou que entendem melhor o estrutural, eles vão preferir tirar um pouco do pé agora e colocar as posições vendidas novamente, tá? É a maneira que eu operaria. Normalmente você opera, tem maneiras diferentes de operar, tá? Cada pessoa é uma pessoa. Mas tem 2 maneiras de operar que eu opero. Uma, eu levo até o extremo qualquer posição e o primeiro movimento contrário contra mim eu zero. A outra eu, na verdade, tiro parte da posição conforme a posição performa, né, para poder voltar com convicção na correção. Eu acho que quem opera dessa maneira, que a maioria das pessoas, é a hora de começar a botar as posições vendidas de novo na Bolsa.
tá? Principalmente no EWZ. É onde eu prefiro colocar. Porque eu tenho a visão seguinte, não existe bolsas locais, existe bolsas em dólar, é o que existe. Tá? Se eu vendo a bolsa mexicana, eu vendo o EWW. Se eu vendo a bolsa brasileira, eu vendo o EWZ. Se eu vendo a bolsa Emerging Markets, eu vendo o MSCI Emerging Markets, ou IEM, ou MESA, tá? Que é o equivalente. Sim. Porque o mundo negocia dólar. E você ficar olhando para a Bovespa em si, você não vê um ativo real. Porque 40% da Bovespa é dólar. Então você vê um travesti em real de uma coisa que 40% daquilo ali dentro é dólar. Sim. E todo mundo, como o dinheiro marginal do mundo é global, quem faz o preço da Bovespa não sou eu. Quem faz o preço da Bovespa é o investidor internacional, no mundo inteiro. Então, se é um investidor internacional, veja o preço em dólar, não veja o preço em real. É meu conselho. Tá? Eu acho que talvez seja a hora de você começar a entrar novamente com posições vendidas. Nada é garantido nesse mundo. Tudo é adaptação, mas me parece que eu acho que as pessoas, eu fico curioso no momento quando o price action fica bom e várias pessoas vêm e dizem assim, poxa, era tudo um sonho ruim. Às vezes não é, queridas, às vezes é a realidade batendo às vezes Deus dá dente 2 vezes. Deus dá dente 2 vezes, não esquece disso não. Tá? Se você não vendeu na primeira, ou você não fez o trade na primeira, talvez Deus te dê a segunda chance. É que a segunda é definitiva, né? Também tem... Não, eu acho que são várias ondas. Eu acho que o Lulu Santos era um poeta quando disse que a vida vem em ondas como o mar, o investimento também vem em ondas. Então, saiba reconhecer isso. A verdade dessa profissão é o seguinte, você tem que ter, no final das contas, você tem que ter uma visão da direção que as coisas estão indo do ponto de vista estrutural. Estrutural que eu digo, entender da realidade. Tá? Porque senão você vai viver ao sabor das ondas. Esse trecho ficou muito bom, mas você vai ficar assistindo só corte mesmo? Clica aqui e veja o episódio completo que vai trazer muitos insights para você. Ou então, clica aqui e veja mais um corte desse episódio.